A sexualidade nos torna humanos, mas claramente o sexo vai muito além do poderoso instinto evolucionário de procriar. Deus criou o sexo e é uma coisa linda dentro da aliança do casamento. Ele também nos criou para sermos seres sexuais, com desejos e anseios de intimidade sexual. Desde o momento em que nascemos, somos seres sexuais. Não é algo que nos tornamos de repente quando nos casamos. No entanto, os desígnios de Deus para o sexo é bom e belo apenas quando desfrutado no contexto certo. Agora, se você é solteiro, seus desejos sexuais podem ser uma parte normal do desígnio de Deus, mas também pode ser a maior área de tentação. Acredite em mim, a batalha pela pureza é real e intensa. Vivemos em uma cultura que perverteu totalmente o desígnio de Deus para o sexo e nos pressiona a participar da diversão. Mas há um detalhe: a batalha pela pureza começa dentro das paredes do nosso coração. Tiago capítulo 1, versículo 14 diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Nosso próprio coração pecaminoso constantemente tenta nos levar e nos seduzir para a luxúria. É importante entender a diferença entre desejos sexuais, luxúria e tentação. Os desejos sexuais são um impulso natural dado por Deus para a proximidade humana e conexão interpessoal. Eles não são inerentemente pecaminosos, mas sim parte do projeto de Deus para nós como seres sexuais. No entanto, cobiçar é quando permitimos que nossos pensamentos se transformem em fantasias sexuais com alguém com quem não somos casados. É importante lembrar que Jesus condena explicitamente a luxúria e até a compara a cometer adultério. Por outro lado, as tentações sexuais são algo que todos enfrentamos. Elas vêm em muitas formas e sempre tentam nos mover em uma direção que se opõe ao plano de Deus. Elas nunca vêm de Deus. As tentações tentam nos seduzir a buscar gratificação imediata, fazendo o que parece bom aos nossos olhos e duvidando da sabedoria de Deus. É crucial reconhecer essas tentações pelo que são e resistir a ela com a ajuda da Palavra de Deus e do Espírito Santo. Aqui está como você pode superar seus desejos sexuais e viver uma vida justa. Haja em seus desejos de maneira saudável. Embora seja essencial resistir às tentações sexuais e evitar a luxúria, é igualmente importante reconhecer e agir de acordo com os nossos desejos sexuais de maneira saudável. Deus projetou o sexo para ser uma bela e íntima expressão de amor dentro da aliança do casamento. Como cristãos solteiros, podemos ter desejos sexuais, mas devemos aprender a canalizá-los de maneira saudável e que honre a Deus. Uma maneira de fazer isso é focar na construção de relacionamentos significativos com amigos e familiares. Construir conexões fortes com outras pessoas que pode nos ajudar a satisfazer nosso desejo de conexão interpessoal e toque físico sem comprometer nossa pureza. Além disso, praticar atividades físicas como exercícios, esporte ou outros hobbies pode nos ajudar a liberar a energia sexual reprimida de maneira positiva e saudável. Também é essencial reconhecer e abordar as causas profundas de nossos desejos sexuais. Às vezes, nossos desejos sexuais podem surgir de uma necessidade mais profunda de amor, aceitação ou conexão emocional. É crucial buscar a orientação e a sabedoria de Deus para navegar em nossos desejos sexuais. Podemos fazer isso estudando a Bíblia em espírito de oração, buscando o conselho de mentores cristãos de confiança e confiando na orientação do Espírito Santo. Com a ajuda de Deus, podemos aprender a abraçar nossos desejos sexuais como uma parte natural de nossa sexualidade e canalizá-los de maneira que honre a Deus e construa relacionamentos saudáveis. Reconheça seus desejos pecaminosos a Deus. Outro passo essencial para superar nossos fortes desejos sexuais como cristãos é reconhecê-los a Deus. É fácil sentir vergonha de nossos desejos sexuais, especialmente quando eles parecem entrar em conflito com o nosso desejo de buscar a santidade. Mas a verdade é que Deus já conhece nossos desejos e quer que o apresentemos a Ele em oração. No Salmo 139, versículos 1 a 4, o salmista declara: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos.
Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Esta passagem nos lembra que Deus nos conhece intimamente, está intimamente familiarizado com todos os nossos pensamentos e desejos. Portanto, podemos recorrer a Ele com nossas dificuldades e pedir sua ajuda e orientação. Em 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Este versículo nos assegura que Deus deseja e é capaz de nos perdoar e nos purificar de todos os nossos pecados, incluindo os nossos desejos sexuais. Portanto, não devemos esconder ou suprimir nossos desejos, mas os apresentar honestamente e humildemente a Deus. Em oração, podemos confessar nossas lutas, pedir seu perdão e buscar sua ajuda para resistir à tentação. Ao reconhecermos nossos desejos pecaminosos a Deus, podemos ter sua graça e amor e encontrar forças para buscar pureza e santidade em todos os aspectos de nossas vidas. Não trate o sexo como uma urgência. Outro aspecto importante da superação de fortes desejos sexuais como cristão é aprender a ver o sexo da perspectiva correta. Em nossa cultura, o sexo costuma ser retratado como algo urgente e necessário, algo que devemos perseguir a todo custo. Mas como cristãos, precisamos entender que o sexo não é uma urgência ou uma necessidade que deve ser atendida imediatamente. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 3 a 5, a Bíblia diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo da lascívia como os gentios que não conhecem a Deus. Esta passagem enfatiza a importância do autocontrole e de viver uma vida santa e agradável a Deus. Quando tratamos o sexo como uma urgência ou uma necessidade, podemos facilmente cair na armadilha de fazer escolhas impulsivas e pecaminosas. Podemos nos envolver em sexo antes do casamento ou buscar relacionamentos sexuais que não honrem a Deus. Mas quando vemos o sexo da perspectiva certa, como uma bela e sagrada dádiva de Deus a ser desfrutada dentro do casamento, podemos exercer autocontrole e fazer escolhas que o honrem. Estar consciente de que ceder aos impulsos tem consequências. Ceder a fortes desejos sexuais pode ter sérias consequências, tanto nesta vida quanto na próxima. Como cristãos, devemos estar conscientes do fato de que nossas escolhas têm consequências e que nossas ações têm o potencial de prejudicar a nós mesmos e aos outros. Gálatas capítulo 6, versículos 7 a 8 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito Santo colherá vida eterna. Essa passagem nos lembra que as escolhas que fazemos têm consequências e que semear para agradar nossa carne pode levar à destruição. Ceder a fortes desejos sexuais fora do contexto do casamento pode ter consequências como gravidez não planejada, doenças sexualmente transmissíveis, dor emocional e relacionamentos danificados. Também pode levar à culpa, vergonha e distanciamento de Deus. Como cristãos, devemos lembrar que somos chamados a honrar a Deus com nossos corpos e nossas escolhas. Devemos nos esforçar para resistir à tentação e exercer autocontrole, mesmo quando nossos desejos são fortes. Devemos também buscar o perdão quando falhamos e confiar na graça e na misericórdia de Deus para nos ajudar a vencer. Estejamos conscientes das consequências de ceder a fortes desejos sexuais e nos esforcemos para fazer escolhas que honrem a Deus e seu desígnio para a sexualidade. Devemos resistir à tentação e confiar na força de Deus para nos ajudar a vencê-la. E vamos buscar perdão e restauração quando falhamos, sabendo que Deus está sempre pronto para nos perdoar e restaurar. Concluindo, como cristãos, devemos reconhecer e abordar nossos fortes desejos sexuais de maneira saudável e que honre a Deus. Devemos reconhecer nossos desejos pecaminosos a Deus e buscar sua ajuda para superá-los. Devemos tratar o sexo como o ato belo e sagrado que é, não como uma urgência ou um meio de gratificação imediata.
e devemos estar conscientes das consequências de ceder aos nossos desejos e nos esforçar para fazer escolhas que honrem a Deus e seu desígnio para a sexualidade. Lembre-se, enquanto navegamos em nossos desejos sexuais, como cristãos, podemos encontrar conforto e orientação na palavra de Deus. Podemos orar por sabedoria e força e buscar o apoio de nossos irmãos e irmãs em Cristo. E podemos confiar na graça e na misericórdia de nosso amoroso Pai, que deseja que possamos ter a verdadeira alegria e realização nele.